Olá! Vamos estudar os estados físicos da matéria, levando em consideração a temperatura e a força de ligação atômica. Estado sólido. Observe a figura. Uma substância no estado sólido possui seus grupamentos atômicos ligados. A ligação entre eles é muito forte e dificulta sua movimentação. Assim, esses grupamentos atômicos possuem apenas uma pequena vibração em torno de uma posição de equilíbrio. Ao receber energia térmica, um corpo no estado sólido sofre um aumento da temperatura. Seus grupamentos atômicos, então, passam a vibrar com maior intensidade. Esse aumento da vibração dos grupamentos atômicos ocorre até uma determinada temperatura, de acordo com a característica de cada substância. Nessa temperatura, a energia de vibração dos grupamentos atômicos é tanta que as ligações entre eles começam a ser rompidas. Então, o aumento da temperatura estaciona e o sólido entra em fusão, ou melhor, muda de estado físico, passando para a fase líquida. Estado líquido. Observe a figura. No estado líquido, os grupamentos atômicos de uma substância possuem pouco movimento, que é constante e desordenado. A força de atração entre eles é mediana e a distância é muito pequena. Quando fornecemos energia térmica a um líquido, ocorre um aumento da temperatura, pois seus grupamentos atômicos passam a se movimentar cada vez com maior intensidade. Da mesma maneira que nos sólidos, esse aumento da velocidade dos grupamentos atômicos ocorre até uma determinada temperatura, a qual é característica de cada substância. Nessa temperatura, a força de ligações entre eles passa de mediana a fraca. Nesse momento, ocorre a ebulição, uma rápida formação de vapor. Durante a mudança de estado físico, não ocorre aumento na temperatura, pois a energia está sendo utilizada para que os grupamentos atômicos desprendam-se uns dos outros e, assim, a substância passe para o estado gasoso. Estado gasoso. Observe a figura. Na fase gasosa, os grupamentos atômicos se movimentam com muita velocidade e a força de atração entre eles é fraca, e a distância é muito grande. Com o ganho de energia térmica, a substância no estado gasoso tem sua temperatura aumentada. Seus grupamentos atômicos se movimentam com velocidade cada vez maior. Sendo assim, uma substância no estado gasoso não tem forma nem volume constante. Ocupa o espaço que encontrar, pois os grupamentos atômicos movimentam-se livremente em todas as direções. Vamos revisar. Ganho ou perda de energia térmica por um corpo modifica somente a quantidade de energia de movimento dos grupamentos atômicos. Podemos classificar esses fenômenos como fenômenos físicos. A transformação energética ocorrida nesses corpos possibilitam as mudanças de estado físico das substâncias que o compõem. Na fase sólida, as substâncias possuem forma e volume constante. Já na fase líquida, as substâncias possuem volume constante, mas tomam a forma do recipiente que ocupam. Na fase gasosa, nem volume nem a forma são constantes para uma substância. Mudanças do estado físico. Você já viu como num dia quente, um pedaço de gelo logo derrete depois de tirado do congelador? Nesse caso, a passagem da água do estado sólido para o estado líquido, que ocorre com o ganho de energia térmica, recebe o nome de fusão. Você já percebeu que quando uma pessoa está cozinhando, ela tem que tomar cuidado para que a água não suma da panela e a comida queime e grude no fundo? Mas para onde vai toda essa água? A água passa para o estado gasoso, transforma-se em vapor, que não pode ser visto. A passagem do estado líquido para o estado gasoso, que acontece com o ganho de energia térmica, recebe o nome de vaporização ou ebulição. Você já observou que certos produtos para perfumar o ambiente instalados no banheiro, por exemplo, vão diminuindo de tamanho com o tempo? Acontece também com a naftalina e o gelo seco. A passagem direta do estado sólido para o estado gasoso
que decorre do ganho rápido de grande quantidade de energia térmica recebe o nome de sublimação. Da mesma forma, a passagem direta do estado gasoso para o sólido, já com a perda rápida de grande quantidade de energia térmica, também recebe o nome de sublimação. Quando queremos fazer gelo, colocamos a água no congelador, não é? A passagem da água em estado líquido para o estado sólido, que sucede com a perda de energia térmica, ou seja, com o resfriamento, recebe o nome de solidificação. Quantas vezes você já não colocou água gelada dentro de um copo de vidro, fora da geladeira? Depois de um tempo, a superfície do lado de fora do copo fica toda molhada, não é? As pequenas gotas de água se formam porque o vapor de água que existe no ar entra em contato com a superfície fria do corpo e se condensa. A passagem do estado gasoso para o estado líquido, que ocorre com a perda de energia térmica, recebe o nome de condensação ou liquefação. Até a nossa próxima aula!